Olá, eu sou Renato Nascimento, seja muito bem-vindo ao Lá Vem História. Use hashtag Lá Vem História nas redes sociais e fique por dentro das notícias do esporte mundial. No programa de hoje, vai ao ar a reportagem sobre o Trio de Ferro, a identidade do torcedor pernambucano. E rapaz, vou logo te avisando que o tema de hoje vai ser polêmico, tá bom? Bem, o futebol pernambucano é um dos mais tradicionais do Brasil, tendo seus times jogado a primeira divisão do Campeonato Brasileiro várias vezes, conquistado títulos importantes a nível nacional e regional, ou pelo seu maior patrimônio, que são as torcidas. De acordo com a pesquisa DNA Torcedor da Ibope Repucon, o torcedor do Trio de Ferro pernambucano, que no caso é o Náutico, o Sport e o Santa Cruz, tem as torcidas mais fiéis do Nordeste. Essa afirmação se dá porque no Nordeste, Pernambuco é o único estado que tem os principais clubes como maior torcida. Nos outros estados nordestinos, o domínio é do Flamengo. Mas de onde será que vem esse sentimento de pertencimento? De onde vem essa tradição? E por que só em Pernambuco o Flamengo não conseguiu dominar? Quem explica para vocês é o jornalista e apresentador da Rádio Jornal, Marcelo Araújo. Eu acho que tem alguns aspectos, Renato. Em primeiro lugar, o próprio fortalecimento das três grandes torcidas de Pernambuco ao longo do tempo. Eu acho que tinha tudo, né, os relatos que nós ouvimos no Nordeste todo, e principalmente do Sertão e do Agreste Pernambucano, em relação à época passada, ao início do século passado, quando entrava muito as rádios do Rio de Janeiro e do São Paulo, no interior, e de São Paulo, né, no interior, e não as rádios da capital. Como a capital teve um rádio forte e partiu depois dos anos 60, 70 para cobrir o nosso futebol, eu acho que isso acabou fortalecendo bastante as nossas equipes, os pernambucanos, tanto torcida de Flamengo, Fluminense, Vasco, São Paulo, Corinthians cresceram muito no interior do estado, mas elas não chegaram a rivalizar com a região metropolitana, o Grande Recife, né? A capital e a região metropolitana. Acho que muito devido a isso. Se você observar, tem outra questão específica, aliás, eu posso eleger até duas. A questão do Sport de 87 fez com que muitos torcedores até do Sport que simpatizavam o Flamengo por causa das cores, acabou se criando uma certa rivalidade do torcedor do Sport em relação ao Flamengo, né, por causa da disputa de 87, que acabou não ocorrendo dentro de campo, e após tudo aquilo que a gente sabe que ocorreu nos tribunais, o Sport sagrou-se campeão de 87. Óbvio que isso aí trouxe uma algeriza muito grande do torcedor do Sport em relação ao Flamengo. E no caso específico do Santa Cruz, você tem a questão das cores. Pode ser uma grande bobagem, mas o Flamengo, eu acompanhei aquele Flamengo dos anos 80, era um grande time com Adílio, com Andrade, com Zico. Muitos torcedores do Náutico, do Santa Cruz, até acabavam simpatizando com o time, assistiam para ver o time, mas sem admitir a torcida. Por quê? Porque você tem um grande rival com as mesmas cores daquele que era o grande time na época, o time que acabou sendo tricampeão mundial, né, que é o Flamengo, conquistando 3 títulos mundiais. Então não tinha como você ser torcedor do Santa Cruz e do Náutico e torcer e vibrar com um rubro-negro, tendo um rubro-negro aqui como principal rival. Mesmo assim, muitos acabaram torcendo e simpatizando com o Flamengo. Acho que vai muito por aí. Como citou Marcelo, as cores de um clube são marcantes. Isso pode fazer com que o torcedor de um clube, às vezes, evite ter ligação com as cores de um time rival por causa do futebol. E isso explica mais coisas do que você imagina. Trazendo a discussão para Pernambuco, tricolores, rubro-negros e alvirrubros tratam as cores como parte principal da identidade do seu clube do coração. Como disse seu José Francisco, essa familiarização faz evitar as cores dos rivais. A relação com as cores do meu time rivais é que eu procuro evitar de usar as cores de Náutico e Santa Cruz, porque as cores do Sport, que é meu time que eu torço, já me representam. Pernambuco em si tem uma população muito bairrista, e isso torna a cultura do estado mais presente na vida da população. O futebol
faz parte da cultura pernambucana e os clubes, claro, também. Quem explica melhor é a jornalista, ex-apresentadora do Globo Esporte e professora Georgia Quirilos. Eu acho que aí tem um conjunto de fatores, né? A começar por aquele que a gente já conhece, que o pernambucano é muito bairrista, né? O pernambucano valoriza o que é seu. Então, também no futebol a gente percebe essa paixão exacerbada pelos clubes daqui, né? Cada torcedor, claro, torcendo por sua agremiação, mas com muito fervor, né? Esse é um ponto. Outro ponto é que os times daqui são 3, né? Isso também já favorece porque há um leque maior, né? Para que essa torcida seja distribuída entre os clubes daqui. E são 3 clubes, estamos falando obviamente do trio de ferro, né? Como é conhecido aqui, Sport, Náutico e Santa Cruz. São 3 clubes que eles, ao longo dos anos, né? E na sua história, eles sempre disputaram campeonatos importantes, então isso também serve como motivação para o torcedor, o fato de estarem sempre disputando o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, obviamente em alguns momentos Série C e D, mas geralmente eles estão disputando os 2 maiores campeonatos do país, que são séries A e B, né? Sem contar com a Copa do Brasil. Então estão sempre participando, o que motiva também o torcedor a estar torcendo, né, constantemente por esses times que escolheu, né? A piauiense, estudante de jornalismo e assessora da Federação Pernambucana de Futebol, Lara Pinheiro, também destacou o bairrismo pernambucano como identidade dos torcedores do estado. Veja a seguir. O pernambucano, ele é muito barrista com a sua cultura. Então, assim, por mais que existam ainda muitas pessoas que torçam para o Flamengo, que torçam para o Corinthians e outros times, o pernambucano é o único que incentiva, que apoia, que acompanha fielmente os times daqui. Sabe, eu vejo muita gente que acompanha a Série A2. Ninguém acompanha, por exemplo, o Paulistão A2. E aqui a galera se interessa. Eu acho que o maior fato do Flamengo não ter uma grande torcida aqui é porque o pernambucano ele é muito barrista, ele valoriza muito a sua cultura. E ele incentiva o seu time, independente da série que o time tá. E o bairrismo é tão forte em Pernambuco que os pernambucanos têm o prazer de dizer que são do estado e em até chamar o estado de país, como explicou Marcelo Araújo. O pernambucano tem uma tradição de ser muito revolucionário e de ser muito bairrista. Quando eu falo revolucionário, me refiro, obviamente, a Revolução de 1817, né? Todos aqueles ideais que estão bem no sangue do pernambucano. Óbvio que todos aqueles já morreram, já não estão mais por aqui, mas faz parte da nossa história. Então o pernambucano ele tem um certo orgulho de ser pernambucano. E esse orgulho ele é muito forte. Ele faz com que o pernambucano defenda não só os seus clubes, mas defenda a sua comida, defenda a sua música, defenda o frevo, hoje defenda o brega. Então tudo aquilo que você chega e diz, olha, é pernambucano, o pernambucano ele sente o prazer de defender e dizer que é daqui, que é nosso, que é um orgulho. Muita gente, eu já vi até slogans assim, não sei se você já viu, dizendo assim, Pernambuco é meu país. Porque Pernambuco realmente foi um país por 75 dias. Quando a gente viaja na história, a gente vai ver esse aspecto. O Cleito provoca, ele fala alguma coisa pro Maicon. O Miller Fernandes não toma distância. Ele tem a chance de dar o campeonato para o interior pela primeira vez em Pernambuco. Um campeão interiorano se ele converter. O Maicon Cleiton tem que pegar. Tá pulando em cima da linha de gol. Toma distância. Momento histórico para o Carcará se converter. Partiu Miller, correu, bateu. Campeão pernambucano Salgueiro. Bateu gol. Gol! Carcará! Campeão de Pernambuco em 2020. O Salgueiro é campeão pernambucano. O futebol do interior pela primeira vez conquista um campeonato estadual. Bateu pra dentro.
Apesar da acessibilidade econômica permitir que torcedores do interior frequentem jogos de times da sua cidade, o fator de desempenho acaba pesando e muitos acabam torcendo por dois times, seja um time do interior e um da capital, ou como geralmente acontece, um time de outro estado, como relata Georgia Quirilos. Eu creio que pelo fato de que o campeonato pernambucano ele tem uma visibilidade maior por conta da transmissão dos jogos pela televisão, e isso não acontece de hoje, já há vários anos que ocorre essa transmissão de jogos de futebol pernambucano ao vivo para todo o estado. Isso também favorece para que o torcedor esteja sempre ligado, né? O torcedor, sobretudo, gosta de futebol, então ele vê o que está passando na televisão. Mesmo que ele não possa ir ao estádio, ele está acompanhando de uma outra forma, ou pelo rádio, né? A gente ainda tem muita gente que acompanha jogos pelo rádio. E até antecipando também com relação à segunda pergunta, lá no interior acontece muito isso também, porque o fato de a televisão chegar, né, para todo o estado com esses jogos do campeonato pernambucano, isso também propicia o torcedor que esteja acompanhando os times que são daqui de Recife, né, do Recife, e eles não têm oportunidade de ir ao estádio, mas têm oportunidade de ver pela televisão. O que acontece no interior também, e isso é o que pode explicar o fato de haver um crescimento de número de torcedores de outros estados, né, ou melhor, torcedores de times de outros estados morando aqui em Pernambuco, e isso vale para todo o Nordeste, é o fato de que no interior há muita antena parabólica, então os campeonatos que eles recebem, né, são do Sul, e isso faz com que eles tenham mais oportunidade de acompanhar os times do Sul do que os próprios times locais, né? Isso acontece principalmente no interior, né, do Nordeste. E aí há essa visibilidade maior, né, de times como o Flamengo, o Vasco, são times que têm maiores cotas de TV e têm mais jogos transmitidos, né? O Corinthians, enfim, São Paulo, esses times assim mais conhecidos que aparecem mais na TV, esses times terminam conquistando um número maior de torcedores em todo o estado, em todo o país, né? E, sobretudo, nos lugares mais carentes, né, de times fortes. Aqui em Pernambuco, isso ainda não acontece massivamente, mas a gente já percebe isso também no interior do estado. Porém, ainda muito forte a paixão do torcedor pelos times locais, né, sobretudo na região metropolitana do Recife. Lance ensaiado, o tiro tá na cara do gol! Gol pra subir! Gol pra subir! Mesmo com o crescimento dos times do Sul e Sudeste em território pernambucano, ainda assim, os times da capital conseguem manter uma grande e apaixonada legião de torcedores, provando que a tradição pode falar mais alto que a moda e que os clubes de fato fazem parte da cultura pernambucana. Como relata Marcelo Araújo. A partir de todo esse relato que fizemos até agora, faz com que você sinta-se representado. Das três, você vai ver uma torcida hoje muito mais sofrida que a torcida do Santa Cruz, né, pelos mais variados decessos nos últimos 2 decênios. Mas você nota que uma menor possibilidade de Santa Cruz conquistar algo, isso aconteceu nesse ano 2022, não tenha dúvida, o povão vai, lota o Arruda, lota as ruas, vai, porque ele só quer uma resposta, ele quer um carinho, ele quer um afago, ele ama o seu clube. Torcida do Náutico a mesma coisa, a torcida do Náutico andava afastada. Depois do acesso da Série B, da Série C para a Série B, a gente viu o torcedor do Náutico reagir, voltar aos aflitos,
o mesmo depois do afastamento, quando estava na arena, né, passou uma fase difícil e voltou para os aflitos. O torcedor novamente abraçou a sua camisa. Ainda nesse ano de 2022, com as dificuldades, o Náutico na zona de rebaixamento, mas a torcida comparecendo nos aflitos. E a torcida do Sport também, de forma incondicional, né, está lá, participa, vibra. Quando a gente parte para o aspecto psicológico, geralmente o torcedor ele vai pela primeira vez a um clube de futebol levado por alguém, seja um pai, seja mãe, seja uma tia, uma avó, um tio, um avô, ou algum amigo, uma amiga. E óbvio que você sempre vai ter as feições que vão levar você a essa simpatia. Naturalmente você vai ligar essa afeição ao clube de futebol. Quando você faz essa ligação, ela torna-se quase que imortal. Por quê? É bem interessante. A nossa mente funciona assim. Quando a gente ganha, a gente quer ganhar mais. Isso faz com que a gente esteja mais próximo. Quando a gente perde, a gente quer recuperar aquilo que a gente perdeu. Então é por isso que essa proximidade ela é tão grande. A gente só vê casos de torcedores que desistem, são casos muito, eu não vou dizer raros, mas são menores do que a maioria que apoia e que segue atrás. Não é? Porque é difícil, você diz que troca-se de tudo menos de time de futebol, de clube. Eu acho que é muito por aí, você acaba internalizando o clube e ele passa a ser parte da sua vida. E nada melhor que os próprios torcedores para mostrar como é o sentimento que eles têm por esses clubes. O esporte é uma razão para viver, pô. É minha vida. Eu faço de tudo para ver o esporte jogar. Aonde for, eu vou estar lá. Isso é o que me faz feliz, isso é o que me faz bem. Então, é isso. É tudo para mim. É a primeira vez que eu fui nos aflitos e me apaixonei até hoje. Uma paixão que eu acho que é além de muita coisa que eu tenho para mim. Só perde para minha fé. Gerações e gerações, meus tios, meu pai no caso, na minha família tricolor, então eu puxei a essa geração. O cara, na verdade, né, atravessou gerações e é isso que mantém o clube vivo hoje em dia, porque é tradição. A tradição do futebol em Pernambuco atravessa muito mais que as arquibancadas, está inserida na vida e no dia a dia dos torcedores. Ser considerado o estado mais fiel do Nordeste aos seus clubes locais não mostra demérito dos outros estados, mas sim resistência de Pernambuco em um futebol que está cada vez mais elitizado. Trabalho de conclusão de curso de Comunicação Social em Jornalismo, o impacto na formação da identidade do torcedor do Trio de Ferro pernambucano. Reitor fundador, Janguier Diniz. Reitora Unina Salgraças, professora Nilzete Santiago. Coordenadora acadêmica de Humanas, professora Ângela Fofan. Coordenador acadêmico dos cursos de Comunicação Social, Jornalismo e Publicidade, professor André Ferreira. Orientadora, professora Lucila Correia. Aluno, Renato Nascimento. Trabalhos técnicos de Renato Nascimento. Convidados, Georgia Crilos, jornalista. Marcelo Araújo, jornalista. Lara Pinheiro, jornalista. Torcedores, José Francisco e Felipe Gouveia, Sport Recife, Daniel Júnior, Clube Náutico Capibaribe, Diego Lino, Santa Cruz Futebol Clube. Centro Universitário, Uninassal.